Era uma manhã fria e cinzenta na cidade, quando uma criança pequena, de cabelos desgrenhados e olhos curiosos, caminhava pela rua com passos hesitantes. Nas mãos, ela segurava um bilhete. Pequeno, envelhecido e enrolado com uma fita simples, mas carregada de algo que parecia maior do que o próprio papel. A menina, mesmo com suas roupas gastas e sujas, tinha o brilho de esperança nos olhos, embora o peso do medo estivesse presente em seu olhar. Com atenção, ela se aproximava das pessoas, olhando, de canto de olho, para as expressões que arrancava. Alguns desviavam o olhar, outros franziram a testa desconfiada. Mas havia algo diferente na criança, algo que impelia as pessoas a aceitarem o bilhete, mesmo que hesitantes. Era quase um convite para o desconhecido, um mistério lançado ao acaso. O velho senhor que primeiro pegou o papel quase tropeçou ao fazê-lo. A jovem que veio logo depois hesitou, mas não conseguiu resistir à curiosidade. Todo mundo que segurava aquele pedaço de papel sentia uma tensão no ar, como se aquela mensagem escondesse um segredo impactante que poderia virar o mundo de cabeça para baixo. Enquanto a menina se afastava lentamente, observando um movimento ao redor, a cidade parecia falar em sussurros. Sentia que, naquele momento, algo importante estava começando a acontecer, algo que ninguém poderia prever. O destino daquele bilhete e as pessoas que o receberam estavam prestes a se cruzar de uma maneira surpreendente. Conforme a menina avançava, segurando o bilhete com mãos trêmulas, a atmosfera parecia pesar sobre seus ombros pequenos. Pessoas apressadas seguiam seu caminho, desviando dela como se fossem invisíveis, mas os mais atentos reparavam naquele gesto inusitado. Uma criança desconhecida, oferecendo algo escondido, quase secreto. O recebimento estampado nos rostos era misturado com curiosidade e um discreto temor. Um homem de paletó parou ao seu lado. Hesitou por algum tempo antes de aceitar o bilhete. Olhou a menina como se quisesse perguntar algo, mas se calou. Uma mãe, apertando a bolsa contra o peito, esticou a mão e, ao sentir o papel entre os dedos, olhou imediatamente em volta, procurando entender se havia algum truque ou perigo envolvido. Cada nova entrega era uma pequena cena de suspense. Ninguém sabia o que esperar daquele ato singelo, e as reações variavam entre nervosismo, incredulidade e até um toque de compaixão. E enquanto caminhava, a menina sentia que não era apenas o papel que pesava em suas mãos, mas uma mensagem silenciosa que provocava dúvidas e mudava quem a recebia. A rua deixou de ser apenas passagem. Transformou-se em palco de olhares desconfiados, gestos nervosos e silêncios que carregavam perguntas. O mistério do bilhete começou a se espalhar, contagiando cada vez mais pessoas com aquela sensação incômoda. Por que aquela criança fazia isso? E, acima de tudo, o que estava escrito ali que parecia tão urgente? O silêncio que pairava após as primeiras entregas era quase palpável. Cada pessoa que recebeu o bilhete solicitado de um instante para confrontar o conteúdo ali escrito. Alguns, intrigados, desdobraram o papel com delicadeza, como quem desvenda um segredo antigo. Outros, mais desconfiados, mantinham o bilhete fechado, olhando para os lados, inquietos, como se receassem se envolvessem em algo maior do que poderiam controlar. Um jovem rapaz, parado em frente a uma banca de jornal, abriu o bilhete e arregalou os olhos com uma mistura de surpresa e confusão. Sem saber se deveria contar para alguém, hesitou por um tempo, com o coração acelerado. Uma senhora idosa, sentada em um banco, segurou o papel contra o peito, como se o simples gesto pudesse envolvê-la nesse mistério. As conversas surgiram entre desconhecidos. "Você também recebeu?" murmurava um homem para o vizinho. A sensação de inquietação tomava conta dos que tinham aceitado o bilhete, e cada rosto revelava o mesmo dilema. Será que devo fazer algo? Por que eu? Era evidente que algo estava prestes a acontecer, e aos poucos o clima da rua mudou. A curiosidade já superava o medo. Enquanto a menina continuava a entregar seus bilhetes, observava as respostas ao longo, percebendo o impacto de cada mensagem. Sabia que, a partir daquele momento,
ninguém permaneceria indiferente. Havia plantada uma dúvida dentro de cada um, e essa dúvida era o primeiro passo para tudo que viria a seguir. No meio dos olhares desconfiados e das dúvidas que se espalhavam, uma criança entre os estranhos decidiu ir além da curiosidade. Mudou-se da menina, segurando o bilhete nas mãos. Diferente dos adultos que hesitaram, esse jovem não só leu o papel, mas tomou a iniciativa de conversar com ela. Em voz baixa, quase sussurrando, perguntou: "Por que você está entregando isso para nós?" A menina, com nervosismo evidente, titubeou antes de responder. Seus olhos se encheram de lágrimas pela primeira vez, como se carregasse o peso de uma resposta difícil. Mas, naquele momento, algo mudou. Sentindo coragem e irmão aos poucos, ela prometeu uma parte da história. Falou sobre a promessa que eu precisava cumprir, o segredo que estava guardado e um pedido de ajuda que vinha do coração. Os outros foram a se aproximar, atraídos pela vulnerabilidade e coragem daquele pequeno ato. Um círculo silencioso se formou ao redor da menina, e pela primeira vez, os estranhos não eram apenas espectadores, mas participantes de uma cena compartilhada de emoção. O gesto da criança abriu um portal para novas perguntas. O que havia no conteúdo do bilhete que fazia uma menina tão pequena suportar aquele desafio? Por que, mesmo diante do medo, ela persistia em entregar sua mensagem? Ali, entre palavras tímidas e olhares atentos, nasceu uma conexão inesperada. Era o início de uma série de decisões que mudariam o destino de todos os envolvidos. O silêncio deu lugar ao acolhimento e o mistério começou a se transformar em movimento. Com a coragem recém-descoberta reverberando entre os presentes, alguns finalmente abriram o bilhete e leram sua mensagem. O conteúdo era curto, mas carregado de mistério e emoção. Uma frase simples, escrita à mão, revelava um pedido de ajuda, mas sem detalhes claros, apenas faixas e palavras enigmáticas que despertavam a imaginação. O papel traz sinais e códigos, desenhados à mão pela criança, que deixam claro indicar um local específico ou um encontro marcado. Os adultos trocavam olhares, tentando decifrar o significado, perguntando-se se tudo aquilo era apenas brincadeira ou se havia algo mais profundo por trás daquelas palavras. A inquietação crescia à medida que cada pessoa compartilhava suas interpretações. Uns perderam que era um apelo para encontrar alguém perdido. Outros que poderiam tratar-se de uma missão secreta, um último recado de coragem para quem quisesse escutar. As crianças mais sensíveis ao mistério sugeriam que fosse uma mensagem para salvar alguém ou revelar um segredo há muito guardado. No centro da cena, a menina acompanhava ansiosamente o movimento dos adultos, vendo nos olhos de cada um o reflexo de sua própria esperança. Aos poucos, o foco deixava de ser apenas o bilhete e passava a ser o que ele era capaz de provocar. A vontade de agir, de unir forças e descobrir a verdade por trás daquele papel misterioso. O segredo, agora compartilhado, já não foi entregue só a ela, mas a todos que tiveram coragem de abrir o bilhete. A inquietação provocada pelo conteúdo misterioso não demorou a se transformar em ação. Instigados pelo sentimento de que aquele papel guardava algo importante, alguns adultos e crianças decidiram desvendar o significado do bilhete. Formou-se um pequeno grupo de curiosos, ansiosos por respostas e interessados a investigar. Eles conseguiram um debate entre si, analisando os códigos e desenhos marcados à caneta. Alguém que as pistas apontassem para um endereço, outro acreditava que se tratava de uma mensagem codificada sobre alguém em apuros. O clima era de suspense e colaboração. De repente, estavam todos unidos em busca de um propósito maior. A menina observava o movimento, sentindo a esperança crescer ao perceber que seu gesto tinha gerado uma onda de interesse coletivo. Mesmo sem saber se as faixas eram claras o suficiente, ela confiava que juntos poderiam decifrar o segredo. Caminhavam pelas ruas, questionando moradores antigos, tentando se conectar às informações espalhadas nos bilhetes. A cada descoberta, a tensão aumentava, pois ficava evidente que o bilhete não era apenas uma provocação. Havia uma urgência por trás das palavras, um chamado à ação. E assim, o grupo avançava,
movido pela curiosidade e pelo desejo de ajudar, sem saber que estavam prestes a mudar não só o destino da menina, mas também o de todos à sua volta. Na busca pelo significado dos bilhetes, o grupo de curiosos foi limitado por compromissos até uma antiga praça no centro da cidade. Lá, entre bancos gastos e árvores antigas, avistaram uma figura conhecida da vizinhança, o velho Sr. Gustavo, um senhor reservado, de passos lentos e olhar profundo, sempre rodeado por mistérios do passado. Ao perceber a aproximação das crianças e adultos, Gustavo os recebeu com surpresa. Eles mostraram o bilhete e explicaram a jornada que começou graças à mensagem misteriosa. O senhor, após um instante de silêncio, pediu para ver todos os papéis. Analisou cada detalhe, decifrando alguns códigos, regularizando traços de tempos que deixavam de ser esquecidos por todos. Com voz baixa e pausada, Gustavo revelou que aquelas faixas estavam ligadas a uma história antiga, algo que ele próprio viveu décadas antes. O grupo se aglomerou ao seu redor, ouvindo cada palavra com atenção. Naquele momento, senti que todos tinham encontrado não apenas um personagem-chave, mas alguém capaz de dar sentido ao mistério e levar a narrativa para um novo patamar. O encontro transformou o clima. O recebimento deu lugar à esperança. A praça se tornou palco de revelações importantes, e os olhares antes desconfiados agora brilhavam com curiosidade renovada. Era o prenúncio de descobertas que mudariam tudo e conectariam passado e presente de forma inesperada. Com as faixas desvendadas e as palavras de Gustavo ecoando nas mentes dos presentes, o grupo vê que aquele bilhete era mais do que uma mensagem. Era um chamado de urgência para todos ali. Os adultos, antes divididos entre desconfiança e curiosidade, chegaram a se reunir e trocar informações sobre acontecimentos passados, histórias de perdas, promessas não cumpridas e segredos que haviam escapado ao tempo. Durante uma breve discussão, duas senhoras se consideraram protagonistas de um fato antigo relacionado ao mesmo local indicado no bilhete. Um dos homens revelou que já havia visto um papel semelhante nos arquivos da escola do bairro, indicando que o mistério se conectava a algo esquecido pela cidade. A tensão cresceu, pois muitas histórias começaram a se cruzar naquele ponto. Medos guardados vinham à tona. As crianças, atentas a cada fala, absorvem tudo com olhos arregalados. O grupo observou. Havia ali algo muito maior que eles próprios. O bilhete, então, passou a ser o centro de uma revelação inquietante. Era um elo entre passado e presente que pedia por reconciliação, justiça ou talvez redenção. As emoções tomaram conta dos adultos e, à medida que as peças da quebra-cabeça se encaixavam, ficaram claro que a resposta não era simples. Mas todos sabiam que eu precisava continuar, pois, uma vez revelado o segredo, não havia mais como voltar atrás. Em meio às dificuldades causadas pelas revelações e pelas histórias entrelaçadas dos adultos, uma menina que começou tudo se viu diante do verdadeiro desafio: enfrentar seu próprio medo. Até então, ela havia sido apenas uma mensagem, mas agora sentia o peso do mistério sobre suas mãos tremiam ao perceber que todos esperavam por uma atitude sua, talvez uma última pista ou um gesto de confiança. Com voz baixa e olhar firme, ela resolveu compartilhar algo que havia guardado só para si. Uma recordação de seu passado, um segredo doloroso escondido por trás do bilhete. Era um momento de coragem, de se colocar diante dos outros e abrir o próprio coração. A cena ficou silenciosa. O grupo, atacado pela vulnerabilidade da criança, criou uma atmosfera de respeito e apoio. Pela primeira vez, ela não estava sozinha. O medo ainda estava presente, mas agora acompanhado de esperança e solidariedade. Sua entrega era a virada emocional do roteiro. Enfrentando seus fantasmas, ela ensina a todos, adultos e crianças, que a coragem de se expor pode iniciar uma verdadeira transformação. Com todos atentos às revelações e às faixas surgidas até ali, Gustavo começou a compartilhar fatos do passado que há muito tempo estavam escondidos. O velho senhor contou sobre um acontecimento marcante na cidade, uma promessa feita e nunca cumprida, envolvendo famílias que se distanciaram e dores que foram guardadas em silêncio.
Aos poucos, detalhes dos bilhetes revelaram referências a pessoas e lugares esquecidos, e o grupo, sensibilizado, mergulhando cada vez mais fundo na narrativa. Surgiam fotografias antigas, cartas guardadas e relatos emocionantes. A menina, que antes parecia isolada, agora era o centro de uma corrente de solidariedade. Sua atitude havia reacendido memórias apagadas e motivava todos a buscar a reconciliação. O sentimento na praça era de descoberta e redenção. O passado oculto, que se misturava ao presente de cada personagem, preparava terreno para uma verdadeira virada. Fatos antigos se conectaram ao mistério do bilhete, mostrando que aquela cidade tinha ainda feridas por curar e histórias esperando para serem finalmente contadas. Quando o peso das descobertas parecia demais para os envolvidos, especialmente para a menina, surge um aliado inesperado. Uma jovem recém-chegada à cidade, que observava tudo de longe e finalmente decidiu se aproximar. Com palavras calmas, ela se apresentou, contando que também conhecia parte da história revelada pelos bilhetes, pois sua família guardava lembranças daquele episódio antigo. A jovem ofereceu ajuda prática e emocional, unindo o grupo com uma nova perspectiva sobre o mistério. Trouxe documentos e relatos preservados, que ajudaram a conectar os pontos que ainda estavam soltos. Seu gesto de apoio trouxe esperança renovada à menina e ao grupo, que se sentiram agregados frente à magnitude do segredo desvendado. Daquele momento em diante, o boato da história mudou. O apoio transformou o que era tensão e ansiedade em sentimento de união e força coletiva. A menina, antes sozinha, agora tinha ao seu lado um verdadeiro grupo disposto a enfrentar o passado, resolver o mistério e construir juntos um futuro diferente. A busca pela solução do mistério atinge seu ápice, quando, durante uma última reviravolta, o grupo se depara com um obstáculo inesperado. Justo quando todos acreditavam estar próximos da verdade, surge uma resistência. Alguém tenta impedir a revelação completa do segredo. Pode ser um adulto relutante, temendo as consequências do passado, ou uma autoridade preocupada com as mudanças que aquilo poderia trazer à cidade. O clima fica tenso, com discussões acaloradas e os ânimos à flor da pele. A menina, apoiada pelo grupo e pelo novo aliado, enfrentou a oposição com coragem renovada. Pela primeira vez, ela toma a iniciativa e exige respostas, relembrando o poder da mensagem dos bilhetes. É um momento de confronto e escolha. Seguir juntos, enfrentar qualquer desafio, ou aceitar o silêncio e deixar tudo como está. A virada se dá quando, diante da pressão e da união formada, o obstáculo é superado, seja por um gesto de perdão, uma revelação inesperada ou um ato de solidariedade coletiva. A tensão se dissolve em rompimento e emoção. Essa transformação marca o início do desfecho e deixa todos, protagonistas e espectadores, ansiosos pelo desfecho e pela lição que será dada ao final da história. Com o mistério quase solucionado e a tensão ainda pairando no ar, parte do grupo se viu diante de uma decisão crítica: confiar ou não em um estranho que se mudou com uma nova informação. Este desconhecido, alguém até então distante dos conflitos e das histórias da cidade, trouxe um elemento decisivo para o desfecho da trama. Seu relato, recheado de pistas e detalhes antes ocultos, mostrou que o segredo do bilhete envolvia mais pessoas do que imaginavam. A princípio, houve resistência, dúvidas e acusações. Mas, com o tempo, a sinceridade e o comprometimento desse novo aliados se provaram fundamentais. Ele revelou uma conexão pessoal com o passado, reforçando a importância da união em busca da verdade. A aliança transformou o cenário. Antigas rivalidades foram superadas, e juntos, moradores, adultos recebidos, crianças e o recém-chegado uniram forças. O desconhecido tornou-se peça-chave, catalisando uma mobilização coletiva. Agora, finalmente, estavam prontos para enfrentar o último obstáculo e desistir, de uma vez por todas, o grande mistério sugerido pelo bilhete da menina. À medida que as pistas iniciais eram reveladas, o grupo se dividiu entre duas emoções opostas:
A esperança de que o mistério trouxesse redenção e a desconfiança diante de detalhes inquietantes sobre o passado da cidade. Alguns temiam aquilo que poderia vir à tona, receptivos de enfrentar consequências de antigas decisões e segredos mal guardados. Discussões surgiram entre moradores, cada um trazendo sua perspectiva, alguns ansiosos para seguir em frente e resolver tudo de uma vez. Outros, incertos sobre o que realmente desejaríamos descobrir. Uma menina, contemplando os rostos à sua volta, descobre que a verdade às vezes assusta mais do que o próprio segredo. Em meio ao impasse, foi preciso apelar para o senso de comunidade, lembrar que a união e o acolhimento tinham guiado todos até ali. Apenas enfrentamos juntos o desafio final, com franqueza e solidariedade, conseguimos encontrar uma saída. A cena marca o clímax emocional, onde tudo está em jogo, e o final, finalmente, se aproxima. Chegado o momento decisivo, o grupo finalmente reúne todas as peças. Rostos emocionados cercam a menina, aguardando a revelação final. Em um silêncio carregado de expectativa, ela, junto aos aliados que fizeram no caminho, revela o verdadeiro significado do bilhete. Uma mensagem de reconciliação, escrita por alguém que tanto sofreu com a separação e os segredos da cidade. O papel, antes apenas de um convite ao mistério, transforma-se no símbolo de cura coletiva. O segredo era uma história de amor perdida, uma promessa feita entre pessoas e nunca cumprida, que agora encontrava espaço para a redenção. Cartas antigas são lidas em voz alta. Pedidos de desculpa e perdão ecoam pela praça. A cidade, comovida, percebe que o bilhete não buscava causar medo, mas provocava união. Ali, entre lágrimas e abraços, todos entendem que a coragem da menina serviu de ponte para a reaproximação e entendimento. O mistério chega ao fim com uma verdade bonita. Às vezes, o gesto mais simples, uma mensagem, entregue por uma criança, pode mudar tudo e unir novamente quem o tempo insistia em salvar. Ao revelar o verdadeiro significado do bilhete, as relações dentro da cidade mudam profundamente. Vínculos antes rompidos começam a se recompor. Velhos amigos se reaproximam e famílias afastadas se reencontram. O gesto da menina desencadeia um movimento coletivo de cura. Pedidos de perdão são aceitos. Histórias antes silenciadas são finalmente ouvidas. O ambiente, que já foi marcado pela desconfiança e pelo segredo, transforma-se em espaço de acolhimento e reconciliação. Os adultos percebem o impacto positivo da coragem daquela criança e, inspirados por ela, passam a agir com mais empatia e abertura. Ao final, todos compreendem que o mistério do bilhete não era apenas sobre um segredo, mas sobre o poder das conexões humanas. Uma iniciativa simples foi capaz de resgatar laços e restaurar sentimentos que apenas foram perdidos para sempre. O grupo confirmado. Nada será como antes, pois agora vivem uma realidade moldada por confiança, verdade e união. Chega o momento final, quando o destino dos personagens e da própria cidade é selado pelo impacto da jornada iniciada pelo bilhete misterioso. Entre lágrimas e sorrisos, os moradores se unem para celebrar o reencontro de famílias e o ressurgimento dos laços perdidos. A praça, antes do palco de segredos e confinamento, transforma-se em espaço de festa e reconciliação. A menina, responsável por começar tudo, é cercada por abraços e palavras de agradecimento. O passado é finalmente restaurado, com antigas mágoas sendo transformadas em aprendizados e promessas de um futuro mais generoso. Personagens antes isolados encontram apoio, e os gestos de união se multiplicam, inspirando uma onda de esperança em toda a comunidade. Esse estágio é marcado por uma sensação de renovação. Cada pessoa entende que a verdade não é motivo de medo, mas sim um convite para recomeçar. O vídeo termina com um momento coletivo de celebração, mostrando que até o gesto mais simples pode ser o início de uma grande transformação. Quando finalmente chega o momento de desvendar todo o mistério, a praça silenciada. A menina, agora cercada pelos novos amigos e pela atenção da comunidade, emerge o papel amassado que semeou tantas mudanças. Sob o olhar atento de todos,
ela lê em voz alta o que estava escrito no bilhete. Se você está lendo isso, é porque ainda acredita em segurança. Por favor, ajude quem mais precisa de você hoje. Lembre-se de olhar para quem está ao seu lado. Talvez a sua coragem seja o que falta para mudar uma vida. Não espere. Seja a diferença. Assinado. Alguém que desistiu da esperança. Por um instante, ninguém diz nada. Depois, aos poucos, adultos e crianças se olham, emocionados, sentindo o peso e a doçura daquela mensagem direta. O grupo compreende que o bilhete, embora enigmático, era um chamado íntimo e universal por gentileza e ação. Uma lembrança de que a transformação depende de gestos simples, mas sinceros. Confortados e inspirados, eles decidem que aquele não será apenas o fim de um mistério, mas o início de uma nova postura coletiva. Cada habitante leva consigo um pedaço do bilhete, prometendo nunca mais ignorar quem precisa de apoio ao seu redor. E a menina, com um sorriso tímido, entende que sua mensagem cumpriu o propósito maior: despertar a esperança adormecida em toda a cidade. Se você gostou dessa jornada de mistério e transformação, curta o vídeo, deixe seu like e comente aqui embaixo. Eu acredito no poder da esperança. Compartilhe essa história com quem precisa de uma mensagem positiva hoje. E lembre-se, talvez seja você quem vai entregar o próximo bilhete capaz de mudar tudo.